dia 31 de julho, 14h37. Você percebe que faltam poucos meses para esse ano acabar? E eu preciso te dar um alerta que ninguém vai te dar com essa clareza. Você não vai perceber o momento exato em que 2026 te escapou pelas mãos. Não vai ter alarme, não vai ter luz vermelha piscando. Vai ser só mais um dezembro chegando. E você se perguntando de novo, onde foi parar o ano inteiro? Só que existe um detalhe que quase ninguém percebe. Eu já vi muita gente competente, cheia de plano bonito escrito em janeiro, chegar no fim do ano exatamente no mesmo lugar. E o que a maioria nunca entende é que isso não é falta de esforço. É um erro de cálculo que o seu cérebro comete sem você perceber e que eu vou te mostrar agora, antes que esses últimos meses também vão embora sem deixar rastro. Olha para a sua vida agora e me diz com sinceridade, quantas das metas que você escreveu em janeiro ainda estão vivas? Se isso te incomodou, ótimo, porque é esse desconforto que vai te tirar do lugar. Existe uma explicação para isso. Primeiro alerta, e a indústria do desenvolvimento pessoal não te conta isso. Você provavelmente não é preguiçoso, você está desalinhado. Presta atenção, porque essa distinção muda tudo. Existe uma diferença enorme entre não ter esforço nenhum e não conseguir agir numa direção específica. Quando a sua ambição de futuro não bate com o que você deseja fazer agora, cada tentativa de ação vira uma guerra interna. Você quer terminar o ano tendo mudado de vida, mas uma parte sua evita a tarefa, não porque ela é difícil, mas porque ela carrega uma emoção que você não quer sentir. Medo de tentar e descobrir que não é capaz. Medo de se decepcionar com a própria imagem que você criou de si mesmo. Enquanto você não tenta de verdade, você ainda pode acreditar que, se quisesse, conseguiria. E essa fantasia é mais confortável do que a tentativa real. Agora presta atenção, porque isso parece pequeno, mas muda tudo. No final você vai perceber que o problema nunca foi o que você imaginava. Segundo alerta, e esse é sobre uma balança que existe dentro da sua cabeça agora mesmo, funcionando contra você. O seu cérebro processa prazer e dor no mesmo sistema, como se fossem dois lados de uma gangorra. Toda vez que você rola um feed, assiste uma série sem parar, come alguma coisa fácil, seu cérebro sente aquele prazer rápido e imediatamente começa a compensar puxando a balança para o lado da dor, para voltar ao equilíbrio. Só que ele sempre passa um pouco do ponto. É por isso que, depois de uma hora de scroll, você se sente pior do que antes, mais vazio, mais culpado, com menos vontade de fazer o que precisa. Você provavelmente sente isso quase todo dia sem entender de onde vem, quer apostar. E aqui vem o detalhe que ninguém te conta. Dá para usar essa mesma balança a seu favor. Se você inclinar ela primeiro para o lado do esforço, estudando, treinando, fazendo o trabalho difícil antes do prazer fácil, o seu cérebro compensa puxando para o lado do prazer depois. Você recebe a dopamina de forma indireta, através da satisfação de ter feito algo de verdade. Isso significa que quanto menos você depender de prazer instantâneo, mais prazerosa sua vida real se torna. Você só precisa pagar o preço do esforço antes de colher o resultado. Agora vem a parte que mais me surpreendeu e talvez o mais perigoso de todos. O terceiro alerta mostra que parte dos seus objetivos pode nem ser seus de verdade. Existe um mecanismo estudado há décadas que mostra que a gente não deseja as coisas de forma espontânea. A gente copia desejo de quem admira, de quem inveja, de quem quer impressionar. Só de ver alguém perseguindo um objetivo, aquele objetivo já fica mais atraente para você, automaticamente, sem você perceber. E isso explica por que tanta gente passa o ano inteiro correndo atrás de uma meta que, no fundo, nunca fez sentido nenhum para a própria vida dela. Se uma das suas metas de janeiro te dá mais peso do que motivação quando você pensa nela, talvez o problema não seja preguiça, seja estar carregando um objetivo que nunca foi realmente seu. Agora, o que fazer com esses últimos meses, sabendo de tudo isso? Primeiro, esquece a meta abstrata e vaga escrita no papel. Ela não move nada sozinha. O seu cérebro não sabe o que fazer com mudar de vida ou ser mais produtivo. Ele precisa de uma instrução executável, pequena, repetível. Troca perder peso por caminhar 40 minutos hoje. Troca ler mais por ler 10 páginas antes de dormir. A meta fica no horizonte como direção, mas quem te leva até dezembro é o hábito, feito todo santo dia, sem drama. Segundo, você não precisa adicionar mais nada na sua vida.
Precisa remover o excesso que já está cobrindo quem você quer ser. Existe uma história sobre o Michelangelo que resume isso melhor que qualquer teoria. Perguntaram como ele esculpiu o Davi, e ele respondeu que ficou olhando o bloco de mármore até enxergar a estátua lá dentro, e só retirou o que não era ela. A estátua já existia. O trabalho foi de remoção, e existem 3 camadas de excesso que sugam sua energia sem aviso. A primeira são pessoas neutras, que não te fazem mal, mas também não te somam nada. E você vira com o tempo a média de quem mais convive. A segunda é o vazamento mental, todo o pensamento gasto com opinião alheia, fofoca, preocupação que não é sua, energia que evapora sem produzir nada. A terceira é o tempo morto, aquele disfarce de ocupação que parece produtividade, mas no fim da semana você não consegue apontar um resultado concreto. Agora, se você já sabe qual meta virar hábito e qual excesso remover, ainda falta a peça que a maioria erra: o tamanho da ambição. Existe uma pesquisa que mostra algo contraintuitivo. Quando um objetivo parece grande demais, longe do alcance, a motivação não aumenta, ela desaparece por completo. O cérebro simplesmente classifica aquilo como impossível e desiste antes de tentar. Então, ao invés de mirar no topo absoluto para os últimos meses do ano, mira no seu máximo realista de agora. O teto que seu cérebro hoje acredita ser possível, e vai aumentando esse teto aos poucos, conforme sua capacidade cresce junto. E tem um último mecanismo que funciona como um atalho poderoso para tudo isso: a mentalidade do ainda. Trocar "eu não consigo manter disciplina" por "eu ainda não consigo manter disciplina" parece bobo, mas muda completamente como seu cérebro trata o fracasso. Numa mentalidade fixa, errar significa que você não é capaz. Numa mentalidade de crescimento, errar só significa que você ainda não chegou lá e que isso é uma questão de tempo e repetição, não de identidade. Antes que você pense que faltam poucos meses e isso não é tempo suficiente, presta atenção nessa armadilha específica dessa época do ano. Seu cérebro adora te convencer de que janeiro é o marco ideal para recomeçar, porque parece mais simbólico, mais fácil. Só que cada mês, empurrado para frente, esperando o início perfeito, é um mês que já foi embora, que você perdeu decidindo esperar. Você não precisa de um marco redondo no calendário. Precisa de agora, literalmente, enquanto esse vídeo ainda está tocando. Então aqui vai o que eu preciso que você faça antes de fechar essa aba. Primeiro, pega uma meta solta e transforma em um hábito executável para essa semana, só um. Segundo, escolhe uma das 3 camadas de excesso para remover, nem que seja pequena. Terceiro, define o seu máximo realista para essa semana. Não o ideal, o que você de fato acredita que consegue sustentar. Você tem controle sobre o que resta desse ano, mesmo que pareça pouco tempo. O relógio não vai parar para você sentir vontade, e a versão sua que vai olhar para trás em janeiro, com orgulho ou com o mesmo arrependimento de sempre, está sendo decidida agora, não no ano que vem. Se esse vídeo te fez repensar os meses que restam, comenta aqui embaixo qual desalinhamento você identificou em você mesmo. E se você quer entender como manter esse ritmo sem depender de motivação nenhuma, mesmo nos dias ruins, eu tenho o próximo vídeo que mostra exatamente isso. Clica no quadrado que está aparecendo agora e nos vemos lá. Fator X Digital. Esse foi seu alerta de hoje.